lo que es una persona no binaria? Sí. Sí, me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida, y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? O sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos, deja de ser iglesia. Queridos irmãos, queridas irmãs, prestemos atenção no que acabamos de ouvir agora, porque hoje nós vamos comentar sobre essa manifestação aí desse personagem que nós conhecemos bem e que se apresenta como Papa. Então veja que esta pessoa que está junto dele, que se denomina Célia, se diz uma pessoa não binária. E ela explica, inclusive, dizendo que uma pessoa não binária é aquela pessoa que não é nem homem, nem mulher, ao menos não totalmente e não por todo o tempo. Então, imagina o que vai dar isso. Quer dizer que já é uma variação de todos os ramos, de todas as coisas que você podia inventar, que deu origem ao nome LGBTQ e mais. Agora tem também essa história de pessoa não binária, que eu nunca tinha ouvido falar, mas segundo a definição aqui da Célia, é alguém que flui. Alguém que flui. Ela vai em qualquer direção. Mas ela diz também que ela é cristã. E ela chega a dizer, inclusive, que é difícil levar toda a vida nessa situação. Que ela percebe a contradição ali. De um lado ela quer ser cristã, de outro lado ela vive nessa vida assim, sem definição. Então ela pergunta para Francisco se ele vê algum espaço para essas pessoas transexuais, LGBT, etc., que essas pessoas possam efetivamente ter o seu lugar na igreja. Então Francisco vem respondendo e reafirma o credo da Igreja Universal. Qual que é o credo da Igreja Universal? Começa assim: toda pessoa é filha de Deus. Deus não rejeita ninguém. Deus é Pai. A igreja não pode fechar a porta a ninguém. Então são essas palavras, mais ou menos, que definem o credo da Igreja Universal. Não existe mais nenhuma afirmação da Trindade, não existe nenhuma afirmação do que é a Igreja Católica, do que é a moral católica, nada disso. Nós temos que ficar simplesmente nesse credo.
Deus não rejeita ninguém e toda pessoa é filha de Deus. Então daí que brota a consciência dessa nova religião. Nós chamamos de religião universal. E essa religião universal está em oposição com a Igreja Católica, apesar de que eles tiveram uma lógica muito sutil de suplantar a Igreja Católica e de usar as estruturas da Igreja Católica para formar a Igreja Universal. Então, por isso que muitas pessoas também não se dão conta que é uma outra religião. Então a gente faz ali uma comparação dessas duas igrejas, mostrando que a Igreja Católica é imutável e que ela guarda o depósito da fé apostólica. Quer dizer que tudo aquilo que os papas ensinam e que os bispos ensinam como verdadeiro corpo docente da igreja, ligados ao papa, e também os sacerdotes ligados aos bispos, tudo isso deve necessariamente partir daquela fé que foi definida, daquela moral, daquela doutrina que está baseada nas Escrituras, ou seja, na revelação de Deus. E aqui, esta igreja imutável tem a autoridade e também a infalibilidade para ensinar sempre num magistério claro e preciso o que é e o que não é. Conforme Jesus disse, o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Entretanto, a igreja nova, essa igreja universal, ela é evolucionista. Então, se ela é evolucionista, ela evolui não só na fé, mas também na moral. E é essa moral que a gente percebe mais a evolução, porque, de fato, a fé, você pode dizer, talvez seja, talvez não seja, mas nada impede que você acredite assim ou acredite de outra forma. Mas quando se fala da moral, as pessoas percebem que alguma coisa está mudando. Por quê? Porque antes não se aceitava isso, agora se aceita isso. Então quer dizer que essa nova igreja, com esse seu caráter evolucionista, como nós vimos aí com essa Célia, com essa moça que falou aí com o Francisco, tudo pode ser mudado. Tudo flui. Hoje ela é homem, amanhã ela é mulher, depois da manhã ela é outra coisa. Então quer dizer, tudo isso faz parte dessa lógica evolucionista que foi ensinada para essa pessoa desde a sua infância. Então não é somente uma culpa dela, ou não é ela que nasceu assim, mas ela recebeu essa mensagem. Então ela recebe essa mensagem evolucionista, ela assume isso e ela pergunta então para essa autoridade da igreja, as pessoas reconhecem como uma autoridade da igreja, se ela pode continuar sendo assim. Então a resposta de Francisco é, claro, toda pessoa é filha de Deus, Deus não rejeita ninguém, Deus é Pai. Quer dizer, são frases que são verdadeiras, você percebe? Isso que é mais perigoso. Porque toda pessoa é filha de Deus, Deus não rejeita ninguém, Deus é Pai, a igreja não pode fechar as portas para ninguém, tudo isso é verdadeiro. Mas só que não nessa lógica. Quer dizer, é claro que você não pode rejeitar ninguém, mas Deus também pede que a pessoa se conforme, que a pessoa se converta, que a pessoa faça a vontade dele, não a vontade dela. Se fosse assim, não existiriam também os demônios. Os demônios, somente por quererem fazer a vontade deles, foram expulsos da vida de Deus, do convívio de Deus. Então, como que esses anjos foram expulsos da presença de Deus somente por um pecado e todas essas pessoas que não aceitam a vontade de Deus vão ser admitidos na presença de Deus e no convívio da igreja e na comunhão da igreja, que é uma outra coisa. Uma coisa é nós aceitarmos a pessoa como ser humano. Temos amizade com qualquer pessoa, independente da sua religião, independente do seu modo de viver. Outra coisa é nós colocarmos essa pessoa no convívio da igreja. E outra coisa é fazer a pessoa participar
da comunicação das coisas sagradas que a igreja distribui. Então, você percebe que existem níveis e tudo isso é desconsiderado e através dessas entrevistas e desses colóquios informais é que Francisco desenvolve esse antimagistério. Então, é uma técnica. Ao invés dele usar daquela autoridade que ele teria como um verdadeiro papa, se ele fosse papa, então ele se sentaria na cátedra, faria um pronunciamento solene, e aquele pronunciamento solene, todo mundo diria, olha, tá vendo? Aquilo ali é o ensinamento de um papa. Mas ao invés disso, ardilosamente, eles fazem tudo através de entrevistas, colóquios informais. Por quê? Porque aí muitas pessoas vão dizer, não, tá vendo? Ele é infalível e ele é papa. Mas ele não está falando ex-cátedra. Então não tem problema. Então quer dizer que 99% ou 99,9% das coisas que ele diz vão para esse magistério que é informal. E aí 0,1% talvez algum dia ele diga alguma coisa que seja realmente católico. Aí nós vamos dizer, agora ele falou ex-cátedra. Olha que beleza, agora valeu. Não é assim, a gente sabe que a Igreja Católica não acha assim. Que o Papa, quando ele sabe que ele está falando para toda a igreja, ele é sempre infalível, não importa se ele está nessa situação ou numa outra. Agora, o fato dele desejar fazer essas entrevistas, esses colóquios informais, já é exatamente por causa disso. Porque aqui ele pode dar o seu antimagistério e a maioria das pessoas, por falta de informação e de conhecimento da doutrina, vão dizer que aquilo ali não é problema, que ele continua sendo infalível. Sendo que ele está dizendo exatamente o contrário do que a igreja sempre ensinou. Então, veja que a Igreja Católica verdadeira, ela é divina, porque ela glorifica a Deus e salva as almas. E como que a Igreja Católica é divina e como que ela glorifica a Deus? Na medida em que ela vive para o culto de Deus. Enquanto que essa nova igreja é humanista e ela vive para o bem das pessoas. Quando que ela, na verdade, não consegue dar o bem das pessoas, porque ela não salva as almas. O bem material das pessoas, o bem terreno das pessoas, nós podemos obter através de organizações sociais. A igreja não pode ser uma organização social, concorda? Então veja que aqui, a Igreja Católica verdadeira, ela é divina porque ela foca em Deus. E ela salva as almas porque ela não dá liberdade para as pessoas. É essa que é a diferença. Quando você dá liberdade para as pessoas se perdem. A igreja não dá liberdade. Então veja que é interessante a diferença entre Deus e Lúcifer. Deus é o bom pai que não dá liberdade para os seus filhos e mantém os seus filhos no bom caminho. E Lúcifer é o falso padrasto que vai ali e dá toda a liberdade para eles fazerem o que querem. Depois eles se perdem eternamente. Então você que é um pai, você que é uma mãe, você tem que pensar isso. Você não pode criar seus filhos na liberdade. Isso não é a verdadeira criação. A verdadeira criação é você controlar tudo. Tudo que ele vê, tudo que ele lê, tudo que ele escuta, quem são seus amigos, que hora que sai, que hora que volta, com quem que está. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, que cuida dos seus filhos, que educa os seus filhos segundo a fé católica, não pode dar liberdade para os filhos. Principalmente quando eles são crianças. Claro, quando eles são adultos é outra coisa. Mas quando eles são crianças, adolescentes, não pode ter liberdade. Porque a liberdade sempre vai levar para o erro. Será que essas pessoas não sabem que nós temos o pecado original e o pecado original está agindo para o mal e os demônios estão ali armando todo momento ocasiões de pecado e ocasiões de desgraça? Então feliz o pai e a mãe que sabem cuidar dos filhos e não entregam os filhos para o mundo. Porque hoje em dia a televisão, a internet, tudo isso está impregnado do espírito do mundo. Então, se a pessoa deixa os filhos assim, eles se perdem. Até nas escolas você não pode deixar mais. As escolas estão ensinando qualquer porcaria para as crianças. Então, como é que você vai cuidar dessas crianças? Então, é por isso que a gente adverte dessas coisas, porque nós estamos aqui trabalhando para ver se a gente informa as pessoas do que é a verdadeira doutrina, do que ensina a Igreja Católica, do que nós temos que saber para nós conhecermos e amarmos a Deus e salvar a nossa vida. Por quê? Porque
em pouco tempo, daqui a um pouco tempo, nós não vamos ter mais liberdade de estar falando essas coisas aqui numa rede de YouTube, etc. E nessa hora, se essas pessoas aprenderam. Se não aprenderam, eles não vão ter onde encontrar mais essas informações, porque tudo isso que nós estamos dizendo vai ser censurado. Então tem que aproveitar enquanto é tempo, que nós sabemos que temos pouco tempo. E nós estamos nessa sociedade que proclama liberdade para tudo. Mas na hora que você vier falar da verdadeira religião e da verdadeira moral, eles vão não somente te censurar, mas também te prender e te matar. Nós estamos conscientes de tudo isso. Então é preciso a gente perceber as verdadeiras coisas enquanto é tempo. Porque, como nós estamos explicando sempre, a Igreja Católica verdadeira é destinada à salvação de todos os que professam a fé e desejam se converter. Então tem que ter um ato de vontade. A igreja não é destinada a todos, como disse aqui Francisco. Isso é falso. A igreja é destinada àqueles que desejam se converter e que desejam acreditar. Se você não tem esse ato de vontade de querer acreditar em tudo que ensina a igreja, e se você não tem pelo menos um ato de vontade de querer se conformar à lei de Deus, mesmo que você peque, você se confesse, você volta a se converter, você volta a fazer penitência, não importa. Mas você tem que desejar se conformar à lei de Deus, senão você não se salva. E é por isso que eles alteraram a forma na hora de consagrar o vinho, na missa. Jesus falou, esse é o meu sangue derramado por vós e por muitos. Está lá no Evangelho. E como que eles dizem na forma? Eles dizem, esse é o meu sangue derramado por vós e por todos. Por quê? Claro, porque é a nova igreja universal. Todos são salvos, todos estão dentro. Não importa a sua fé, nem a sua atitude moral. Então quer dizer que procura a salvação de todos, independente da religião e da maneira da pessoa viver. Percebe? Isso não é a igreja de Cristo. Isso não é a verdadeira religião fundada por Cristo. Põe isso na cabeça de uma vez por todas. Então, aqui nós temos que ser muito atentos para sabermos, primeiramente, separar a verdadeira Igreja Católica que foi abolida da face da terra. Hoje em dia nós temos poucos que são verdadeiros católicos, que guardam a verdadeira religião, e essa nova Igreja Universal que está dominando todos os ambientes e que está apoiando toda a agenda da nova ordem mundial. Porque as duas coisas estão juntas. É isso que nós estamos tentando mostrar sempre. Então, aqui vem essa pessoa, tal de Célia, que está conversando aí com Francisco, e ela pergunta, o que pensa daqueles sacerdotes que promovem o ódio? Que usam a Bíblia para sustentar os seus discursos de ódio, dizendo que não sou eu que estou dizendo, isso está no Evangelho e tal. Ao invés de responder como deveria um verdadeiro pastor da igreja, ao invés de dar para essa pessoa o alimento da verdade, Francisco vai e responde o seguinte, não, essa gente são infiltrados. Essa gente são infiltrados. Por que ele diz isso? Porque cada vez mais os jovens estão se inteirando. Então esses videozinhos não são feitos por acaso. Esses são vídeos feitos para atrair os jovens. Porque os jovens estão se inteirando que existem infiltrados dentro da Igreja Católica. Então agora ele jogou o outro lado. Falou assim, nós estamos aqui, ó, nós somos autoridade. Eles é que são infiltrados. Percebe? Então quer dizer que quem defende a verdadeira religião de todos os tempos, se você tivesse hoje o Papa Leão XIII vivendo no nosso tempo, ele seria considerado um infiltrado. Por quê? Porque ele está defendendo a verdadeira religião. Então, além de terem usurpado a Sé Apostólica e de terem tomado conta de todas as estruturas da igreja, esses infiltrados dizem que nós somos infiltrados. Percebe? E diz ainda, são ideologias fechadas, eles não conseguem, esses tipos são incoerentes, diz ali. Esses tipos são incoerentes, eles têm algo dentro e eles se liberam condenando os outros. Inclusive a moça lá começa a rir, né, de forma meio forçada, assim, quando ele fala que são infiltrados, ela ri e debocha, né, porque, de fato, aquilo ali é feito propositalmente para dar essa impressão de que você tem que realmente ridicularizar as pessoas
que vão contra essa corrente que está levando aí as pessoas nessa nova mentalidade. Então a gente admite, nós sempre dizemos isso, que existem de fato pessoas que vão para um outro extremo. Assim como tem essa corrente da nova geração, da nova ordem, existem também pessoas entre os tradicionalistas, nós conhecemos muito bem gente assim, que têm realmente problemas emocionais e são pessoas perturbadas e que têm prazer em condenar os outros, têm prazer em agir de forma farisaica, de formar seitas e querer fazer uma espécie de donatismo, de puritanismo dentro da igreja e querer que todos sejam perfeitos e imaculados, quando na verdade eles estão longe disso. Então nós consideramos que essas pessoas ajudam muito nesse processo da formação para essa nova religião, porque quando as pessoas veem esses tipos aí, né, que são realmente incoerentes e que são dominadores ou pessoas rancorosas, pessoas focadas somente em julgar e condenar e mentir e caluniar, quer dizer, essas pessoas atrapalham muito o processo de discernimento das pessoas, porque muitas vezes as pessoas ficam escandalizadas com esses indivíduos assim radicais em excesso, né, no sentido de pregarem um puritanismo, como se todos tivessem que ser perfeitos, e isso não é a verdadeira Igreja de Cristo. E por causa disso mesmo, há muitos que acreditam que Francisco está certo, que o Vaticano II está certo, que nós não podemos ser tão violentos ou tão radicais. Quando, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo disse que o céu é dos violentos. Então, se Jesus disse que o reino dos céus é dos violentos, significa que nós temos que fazer violência. Mas essa violência não é condenando os outros, nem atacando os outros. Porque Jesus mesmo criticou o farisaísmo. Mas essa violência é contra a nossa própria carne, contra os nossos instintos, contra os pecados que estão ali, as tentações que estão querendo nos levar para longe de Deus. E na medida que nós fazemos essa violência, nós somos capazes de nos erguer e também de ajudar os outros. Então não é fácil, mas é preciso esse discernimento. Né? E esse discernimento é necessário porque Deus nos deu uma verdadeira religião e essa verdadeira religião não é essa expressão aí de deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Isso daí, com certeza, não corresponde ao catolicismo. Então veja que Monsenhor Viganò, na sua carta de 16 de fevereiro deste ano, nós já citamos também outra vez, ele diz: consumir drogas em vez de praticar uma vida saudável. Mesmo os remédios que nós tomamos hoje em dia. Usar eletricidade em vez de gasolina, renunciar à propriedade privada, controles e limitações dos direitos fundamentais, aceitar os piores desvios morais e sexuais em nome da liberdade. Essa é a agenda, tá vendo? Então isso aí está tudo no esquema deles. Renunciar à família, sem nada herdar do passado. Então você não herda nada, não transmite nada para as gerações futuras. Você só cria os filhos para eles serem o que eles quiserem. Eles se batizam quando quiserem, eles escolhem o sexo, eles fazem o que eles quiserem, eles não precisam levar a nossa tradição, a nossa religião, né? Tudo. Você renuncia a tudo e aceita qualquer coisa que esse novo mundo infunde neles, porque daqui a pouco eles estão tomando os filhos dos pais, se os pais impõem algumas coisas aos filhos. É nesse ponto que nós estamos chegando. E apaga a própria identidade em nome do politicamente correto, negando a fé cristã para abraçar a superstição, condicionar o seu trabalho e a sua substância a regras absurdas. Tudo isso são elementos destinados a fazer parte do cotidiano do indivíduo numa vida baseada num modelo ideológico que, a um olhar atento, ninguém quer e ninguém pediu. Quer dizer, é uma coisa imposta, que vem de um organismo que está acima de nós. E as pessoas engolem aquilo, se não engolirem, se não aceitarem, elas são descartadas. É desconcertante que no número de convertidos à religião universal,
também possamos contar expoentes das religiões mundiais, e entre eles Jorge Mário Bergoglio, a quem os católicos também consideram chefe da Igreja de Roma. Com toda a covardia dos eclesiásticos fiéis a ele. Então quer dizer que é realmente muito sério, porque os eclesiásticos que ainda estão fiéis a Bergoglio e que ainda estão unacum, quer dizer, em união, de comunhão com esse falso Papa, eles colaboram para todo esse sistema. Então não adianta eles quererem pregar uma coisa boa, uma moral correta ou alguma coisa que tenha a ver com a doutrina católica, se eles são incoerentes, porque eles também estão dentro dessa igreja, dentro dessa religião universal. Então é por isso que nós temos que ter coragem, não só de denunciar, mas também de aplicar na nossa vida todas as consequências da nossa oposição a esse sistema e a essa nova igreja. Então é aqui que Francisco termina a sua explicação para essa moça, dizendo: caso a igreja perca a sua universalidade, ela deixa de ser igreja. Então aqui é preciso perguntar de qual igreja está falando. Porque está dizendo que a igreja não pode perder essa universalidade. Está vendo? Então é interessante que o nome católico e o nome universal são os mesmos nomes, só que a gente utiliza o termo de uma forma diferente, porque ser católico não somente aderir à igreja que está no mundo inteiro, porque isso significa a palavra grega católica, mas também aderir a todo o dogma da fé que essa igreja ensina. Porque o catolicismo quer dizer a totalidade da fé. Entretanto, ser universal significa essa ideia de você abraçar todas as coisas e abraçar todas as pessoas, independente da religião e independente da maneira dela viver. Então ele usa, inclusive, essa lógica da parábola. Ele fala ali que Jesus chamou os coxos, chamou os cegos, chamou todos, bons e maus, todos encheram a sala. Então é interessante a gente prestar atenção nessa parábola e ver como a igreja entende essa parábola. Porque senão dá a impressão, olha, realmente está citando a palavra de Deus, olha, o evangelho diz, todos estavam ali. Mas Jesus disse, certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Já começa para dizer que não convidou todos. Depois, na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Desculpe. O outro veio: não, acabei de me casar, não posso ir. Então o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então você percebe que essas pessoas que foram convidadas tiveram outras coisas mais importantes para se ocupar. Por quê? Porque representam as pessoas que, ao invés de colocar Deus como prioridade das suas vidas, elas colocam o dinheiro, ou elas colocam os hobbies, as diversões, ou elas colocam o prazer, os amores terrenos, carnais, em cima daquele amor divino que deveria ocupar a prioridade de todos os nossos corações. E como essas pessoas não aceitam o convite de Deus, é a partir daí que Deus vai ordenar ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então veja que interessante notar nessa parábola que todos aqueles que foram convidados e que aceitaram o convite vieram à casa ali para esse banquete. Então quem são essas pessoas pobres, aleijados, cegos e mancos? São as pessoas que vivem uma moral desviada da igreja? São as pessoas que vivem uma outra religião que não seja a religião católica? Não, ao contrário. São as pessoas que aceitaram o convite de conversão. Elas estavam pobres porque elas perderam suas riquezas espirituais. Lembra que o evangelho sempre fala de coisas espirituais. Não estamos falando de coisas terrenas. Às vezes elas eram muito ricas, mas espiritualmente eram pobres. E esses pobres foram chamados. Às vezes eram pessoas muito boas da saúde,
mas que eram aleijados espiritualmente, porque viviam uma vida de pecado. Então essas pessoas aceitaram o convite, se converteram, foram ali. Então tudo a gente tem que entender na lógica espiritual. Porque é assim que o evangelho foi lido pelos padres da igreja. É simples. Os apóstolos e os padres da igreja nos ensinam a entender o evangelho não somente de uma forma literal, mas de uma forma alegórica, para ver que tudo ali tem uma linguagem espiritual. E o objetivo é sempre o sobrenatural. Então quer dizer que todos esses cegos, mancos, aleijados e pobres eram pessoas que estavam definhando espiritualmente e tinham todos esses problemas por causa dos seus pecados. Mas eles renunciaram aos erros e renunciaram àqueles seus vícios para que eles pudessem participar do banquete. E colocaram Deus em primeiro lugar, justamente porque eles sofreram. Então Deus foi mais importante na vida deles. E eles vieram participar. Enquanto que aqueles outros que tinham muitos bens e muitas coisas maravilhosas e toda a alegria na vida, justamente esses não foram capazes de colocar Deus em primeiro lugar. Então esse é o significado dessa parábola, nenhum outro. Mas nós percebemos que as pessoas, a maioria das pessoas, não são capazes de perceber a sutileza dessa linguagem de Francisco. Porque a sutileza da dialética moderna é que foi trabalhada no Vaticano II. E todos eles, não só esse que se apresenta como Papa, mas todos esses discípulos dessa nova religião se tornam mestres da dialética. E quando nós vamos nos seminários deles, eles nos ensinam a pensar assim, a pensar de forma dúbia e a construir essas frases com a língua da serpente. Não, isso aqui é certo, mas isso aqui também. Entendeu? Então é sempre a coisa dúbia. Você nunca tem uma coisa precisa, uma coisa que é certeza que é assim. Não, a gente pode pensar assim, mas o outro também pensa de outra forma. Percebe? Então é sempre a construção dúbia que faz esse fluxo. Então é aqui que nós devemos prestar atenção também, que a igreja não chegou nesse resultado da noite para o dia. Isso foi obra dos jesuítas. E esses jesuítas não eram verdadeiros jesuítas, eram jesuítas infiltrados. Então é uma coisa dramática, mas aqui é preciso a gente falar, como a gente já falou em outras vezes, que a ordem dos jesuítas, no século XVIII, era a ordem mais fiel ao Papa. E justamente porque eles eram fiéis ao Papa e porque eles guardavam a verdadeira observância do catolicismo, que é de acreditar em tudo que o Papa diz e de obedecer tudo que o Papa manda, enquanto que todos os reis já não eram mais fiéis ao Papa e tinham caído nessa forma de galicanismo, que saiu da França, depois se dissipou em todos os lugares, onde eles diziam, não, o Papa fica em Roma, a gente manda aqui no nosso lugar, a gente que manda aí na igreja, na nossa nação, e assim eles faziam dificuldade para aquilo que Roma queria fazer nas nações deles. Então, motivados pelas sociedades secretas, os reis começaram a perseguir os jesuítas nas suas nações. Até trouxe aqui uns dados interessantes do que aconteceu em Portugal depois que a ordem dos jesuítas foi suprimida. Então foi uma verdadeira chacina. Algo assim impressionante. Poucas pessoas sabem disso. O que aconteceu na província portuguesa a partir de 1759? Deportados no Brasil foram 390. Em Goa, 101. Malabar, 15. Na China, 22. No Japão, 23. No Japão, 629. Imagina. O bem que esses padres faziam ali, imediatamente deportados. Encarcerados. No Forte São Julião da Barra, 123. No Cárcere de Azeitão, 179. Na Torre de Belém, 22. No Forte de Junqueirá, 10. No Castelo São Jorge, 7. No Forte de Almeida, 20. Nos cárceres de São João da Foz, 227. Nos cárceres de vários conventos, mais 5. Falecidos nos cárceres. No de São Julião da Barra, 37. No de Azeitão, 31. No Castelo São Jorge, 2. Na travessia de Goa a Lisboa, 24. Na travessia do Brasil a Lisboa, 9.
Na travessia de Macau a Lisboa, mais 5. Total da chacina, 237. E segundo os dados do padre José Caieiro. Então você percebe aqui que nós não estamos brincando. Nós estamos falando do metade do século XVIII. Metade do século XVIII, esses padres que eram fiéis ao Papa, eles estavam sendo massacrados no mundo. Estavam sendo destruídos. Os poucos que restavam que eram fiéis ao verdadeiro catolicismo. Então essa que é a verdade. Nós hoje estamos defendendo o quê? Somente a igreja e o papado. E por isso, todos, mesmo os tradicionalistas, vêm contra nós. Então aqui fica fácil a gente entender. Por quê? Porque se você defende a Igreja Católica verdadeira e defende o Papa, você está defendendo a religião de Cristo. E defender essa religião de Cristo é impedir que o diabo tome conta do mundo. Agora, como eles trabalharam fortemente para destruir o papado e o catolicismo desde essa época, através das sociedades secretas, então é claro que eles superaram tudo. E colocaram ainda por cima falsos papas para governar a igreja e para fazer uma nova igreja que não tem nada a ver com a Igreja Católica. Isso foi feito a partir do Vaticano II e agora foi consumado a partir de Francisco. Então, em todos os lugares você vê a ideologia de gênero, cirurgias em menores de idade para mudança de sexo. Quem pode imaginar isso? O que eles estão fazendo hoje, em todos os lugares, a escola hoje é inimiga da família. O argumento que eles dão é que se você não dá liberdade para a criança para escolher o seu sexo, depois a criança vai ser frustrada. Mas, ao invés de resolver o problema, aumentou o índice de suicídio entre as crianças e entre os jovens. Então você veja que a coisa é muito grave. Eles deixam os casais homossexuais adotarem filhos, sendo que eles não têm uma família verdadeira para formar essas crianças. Eles inventam drogas cada vez mais poderosas para essas crianças se drogarem desde a primeira infância. Televisão, filmes, séries, músicas, tudo isso. Jogos, influenciando as crianças. E os pais deixam as crianças entrarem nesse mundo através desses aparelhos. Então, quer dizer, os pais também colaboram para destruir os filhos. Ao invés de verdadeiramente educar os filhos, os pais querem dar bens materiais para os filhos, querem ter cada vez menos filhos e dar muitos bens materiais. E os bens espirituais eles não dão. E com isso os filhos vão lá, se suicidam, mudam de sexo, fazem qualquer coisa, depois se revoltam contra os próprios pais. E eles merecem. Eles merecem o que eles recebem dos filhos, porque eles não perceberam que eles estão contra Deus. E tudo isso é apoiado pelo Estado, pela mídia, pelos políticos, pelos médicos, pelos cientistas, pelas escolas, pelos professores, pelos psicólogos, pelos sociólogos, pelos filósofos, pelos escritores, jornalistas e até mesmo por esses falsos padres aí que estão servindo essa falsa igreja católica atual. Então, a degradação total tomou conta do mundo e as pessoas estão achando que não, está tudo bem. Agora espera mais 10 anos. Espera mais 10 anos, você vai ver como é que nós vamos estar. Isso aí foi agora, nesses últimos tempos. Espera mais 10 anos. Então, vamos agora acordar para a situação que é gravíssima. É isso que nós estamos alertando. E vamos fazer as coisas de forma diferente. Quem tem filhos, educa os filhos da forma correta. E não dê liberdade para os filhos. Tira o celular, tira a tablet, tira a televisão, tira qualquer acesso, até desenhos animados. Tira tudo. E você mesmo ensina. Ensina a ler e ensina bons livros. E tira os seus filhos dessa convivência social e ensina para eles que esse mundo está degradado. Né? Ao mesmo tempo que você tem que tirar eles do mundo, tem que explicar também por quê. Estou tirando porque ali está o demônio. E o demônio está dominando as pessoas através dessa perversidade e através também dessas falsas doutrinas, desses erros, de tudo isso que eles estão fazendo. Então é a única forma de você preservar os seus filhos, porque a situação hoje é gravíssima. E isso que nós estamos fazendo não é puritanismo, nem sectarismo, é diferente. Puritanismo é quando você considera que somente os puros têm acesso a Deus. É outra coisa. E quando você considera que somente a sua seita é que vai se salvar ou que representa realmente a Igreja Católica, você parte para o sectarismo. Então nós não vamos nem por um lado nem por outro. Pelo contrário, nós combatemos as duas coisas. Nós preservamos somente a fé e a moral que a igreja ensina.
E essa fé e essa moral que a igreja ensina é a verdade, ensinada por Deus, revelada por Deus. Agora, Deus pode fazer dos piores impuros, mesmo dessa cela, ele pode fazer uma santa. E das pessoas péssimas, quebradas pela vida, ele pode fazer grandes santos que vão nos ajudar a restaurar a igreja. Por isso que Jesus fala nessa parábola, que ele chamou os cegos, os coxos, os aleijados, porque essas pessoas aí podem fazer muitas coisas, mas primeiro eles têm que se converter. Eles não podem ficar ali compactuados com o mal. Eles têm que negar o mal. Eles têm que odiar todas as coisas que vêm do demônio e que vêm do mundo. E com esse ódio santo, como diz o Salmo 138, que diz, perfecto ódio odena ilus. Quer dizer que eu vou odiá-los com o ódio perfeito. O que é o ódio perfeito? É o ódio da indignação de tudo que é contra Deus. É o ódio que São Miguel Arcanjo teve contra Lúcifer quando disse, quem como Deus? Eu vou agora combater você. Você não pode ir contra Deus. Então, é nessa lógica da batalha espiritual que a gente tem um ódio. Mas é um ódio santo, é um ódio perfeito. É um ódio não pelas pessoas, mas pelas ideias e por todas as iniciativas e atitudes que são contra a vontade de Deus e contra a lei de Deus. É isso que nós temos que preservar. Então faço a citação aqui dessa encíclica Quo Graviora, do Papa Leão XII, onde ele nos diz, com o verdadeiro magistério de um Papa católico, dirigimos-nos também a todos vós, queridos filhos que professam a religião católica, com nossa exortação. Olha que bonito. Isso é um pai. Isso é alguém que ensina a fé. Isso é alguém que ensina a verdade. Vamos salvar a nossa religião e valorizar os verdadeiros papas. Olha, evitai cuidadosamente os homens que chamam as trevas de luz e a luz de trevas. Bergoglio, por exemplo, e todos esses discípulos do Vaticano II. De fato, que benefício se poderia obter da parceria com homens que pensam não deverem satisfação a Deus ou às autoridades que ele constituiu? Eles, conspirando em reuniões secretas, tentam fazer a guerra, embora em público, em toda parte, proclame que são promovedores do bem, da sociedade e da igreja. No entanto, em cada um dos seus empreendimentos, eles mostraram que desejam perturbar e subverter todas as coisas. Aqui ele está falando da maçonaria, das sociedades secretas, aqui ele está falando também de todos esses elementos dessa nova religião que se pretendem amigos do bem e da sociedade e da igreja, mas na verdade eles querem subverter todas as coisas. Eles são semelhantes àqueles homens a quem São João ordena não oferecer hospitalidade ou cumprimentar. Aqueles homens que nossos ancestrais não hesitaram em chamar de primogênitos do diabo. Tá vendo? Então, esses homens são descendentes ali dessa geração. Enquanto que os nossos ancestrais, como diz aqui o Papa Leão XII, fizeram sim guerra contra os hereges e contra esses elementos que queriam perturbar a ordem da igreja e queriam destruir aquela unidade católica que foi formada pelo Espírito Santo. Portanto, cuidado com as suas lisonjas e discursos melosos, com os quais tentarão convencer as pessoas a ingressarem naquelas seitas às quais eles próprios pertencem. Tenha certeza de que ninguém pode ingressar nessas seitas sem ser culpado de gravíssima ignomínia. Então, tomando cuidado com tudo isso, vamos escutar a palavra do Papa Leão XII. Vamos escutar a palavra de Deus. Vamos escutar o magistério da igreja. E vamos seguir aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu como doutrina, como verdade, como caminho de salvação, para que nós possamos preservar a nossa geração e também esses jovens, essas crianças que estão hoje na mão desses bandidos. Então que Deus tenha piedade de nós e nos ajude nesse nosso trabalho, nesse nosso combate, e que possamos ajudar essas crianças e esses jovens a se voltarem para o verdadeiro Deus e para a verdadeira religião. E que Deus seja bendito para sempre.